Fazer agora a impermeabilização com argamassa polimérica rígida, né? Que eles falam semiflexível, que é o Impertudo Top, tá certo? Nós vamos aí iniciar com a abertura aí da caixa. Essa caixa ela tem 18 quilos, então ela tem 14 quilos do pó e 4 litros do produto, que é o líquido, que é a resina. Aí vai mostrar aí realmente qual é o conteúdo que tem dentro dessa caixa, que é 14 quilos do pó e 4 do líquido, tá certo? Que realmente é que a fusão entre eles é que cria um produto impermeável. Então não pode ser feito com metade, faça uma parte não. Você tem que usar ele integralmente, porque isso aí é pesado, é químico, a gente não pode fazer nada no olho, no sentimento. Então se tiver uma balança, é uma coisa, porque você tem que separar dali. Se você separar 14 quilos, botar um 7 na balança e 2, até aí tudo bem. Mas eu aconselho que você já prepare uma área para usar os 18 quilos tranquilamente, certo? Como é que inicia o preparo da base para receber um sistema desse, que é cristalizante? Ontem eu falando lá no curso, na aula teórica, eu faço questão de frisar, se você está numa área externa, o sol está a pino, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a estrutura em si ela já está quente, absorver o calor do sol. Então, se você não tiver uma umidade suficiente, ela vai absorver a resina do produto quando for aplicado, e aí vai tudo por água abaixo, porque é o produto do pó com a resina que misturada que você tem um produto 100% impermeável, certo? Então o que nós vamos fazer? Como nós estamos numa área confortável, não tem sol incidência, então a parede está seca, nós vamos fazer o quê? Uma aspersão da água, dar uma aspergida nela, tá certo? Fazer uma preparação, vamos lá. Limpou a parede com a brocha para tirar qualquer pedrisco solto, qualquer partícula solta, que a gente precisa dessa área com a porosidade aberta, tá certo? E agora ele vai fazer uma aspersão molhando, porque a gente precisa molhar essa área para quando for utilizar o produto, eu já tenho água nos poros, então ela não vai absorver a resina do produto para o interior, a não ser quando estiver misturado, e aí com consequência o veículo vai ser a água e vai levar o produto, a resina e o pó para o interior dos seus poros, onde vai criar futuramente a ancoragem para a aplicação das demãos subsequentes. Fizemos esse preparo antes de preparar o produto. Por quê? Esse produto depois mistura, como a gente fala, o pot life dele é exatamente no máximo 1 hora. Pot life é exatamente o tempo que você tem para atuar com o material pós-mistura, utilizar o material pós-mistura, tá certo? Então, ele vai fazer a mistura agora e teria, no caso, 1 hora para ele usar ele todo. Normalmente você tem que fazer um cálculo e você vai usar 18 quilos numa área para uma primeira demão, e aí as demãos subsequentes você vai fazendo o seu cálculo em cima dessa mesma área. Obviamente entendendo que o consumo é 2 quilos por metro quadrado, 3 quilos por metro quadrado, 4 quilos por metro quadrado, dependendo da área, e não demãos cruzadas. E como falam, são demãos cruzadas, sim, porém o consumo é quilo por metro quadrado, tá? Então se eu tiver 10 metros quadrados e está definido 3 quilos, então eu tenho que ter 30 quilos de material para ser aplicado, e tem que ser aplicado todo, correto? Então isso eu vejo muito erro na execução das obras. Eles fazem a execução aplicando demãos. Fiz 3 demãos cruzadas e não necessariamente as 3 demãos você tem 3 quilos. Então você tem que usar o material, colocar na frente de serviço e usar todo ele para completar o ciclo e ter realmente a espessura mínima, no mínimo 3 milímetros, para considerar como impermeabilizante, e você ter realmente o resultado que se espera. O material tem que ser homogeneizado exatamente com um equipamento elétrico, um batedor, porque você tem realmente a certeza de que está 100% homogêneo. Ele ainda vai aspergir um pouco para ter a certeza de que a umidade está suficiente para
levar o pó junto com o líquido para os poros dessa base. Então nós vamos agora fazer a aplicação. Um detalhe, essa brocha que você está usando é só para água. Então tem que ter uma outra brocha para usar o produto, para você não levar água na cerda da brocha para dentro do produto. Você não pode fazer nenhuma mistura desse produto com água nem nada, ele já vem pronto para ser utilizado. Pessoal, lembrando que são demãos cruzadas, exatamente que se houver uma falha num sentido, você tem o outro sentido, tá certo? Para poder ter certeza de que está sendo o produto aplicado corretamente, sem possibilidade de falhas de aplicação. Na segunda demão, o que acontece? A partir de 2 horas depois, você tem que dar a segunda demão, sendo que lembrar que sempre da demão, sempre sentido contrário da primeira. E assim sucessivamente. A terceira demão, sentido contrário da segunda. Esse produto, lembrando que ele é resistente à pressão hidrostática, tanto positiva quanto negativa. É o único. O flexível não é. Feita essa aplicação, nós vamos fazer a aplicação agora dessa parte que nós fizemos aqui, o tratamento de tamponamento. Porque eu tenho aqui uma área, tá certo? Que é essa manilha, como foi para a apresentação, mas a gente vai também umedecer ainda um pouco mais ela, que ela está úmida, mas está pouco. É esse material, e como você está vendo, a pressão aí já é negativa, né? Eu tenho uma pressão de dentro para fora. Então isso já é uma maneira de mostrar que realmente você tem o resultado do produto para ambas as situações. Você percebe que até então o tamponamento que fez está lá estanque, não tem nenhum vestígio de estar minando água, então ele teve realmente a eficácia total. Agora nós vamos entrar com a aplicação do produto. Antes nós fizemos o tratamento de tamponamento para evitar esse jorro d'água, conter. E agora nós estamos impermeabilizando a área como um todo. Isso aí vai depender do que foi especificado, 2 kg, 3 kg por metro quadrado, dependendo da situação. Se eu tenho um reservatório, por exemplo, é 4 kg por metro quadrado, se eu tenho uma piscina é 4 kg por metro quadrado, tá certo? Então se tem uma contenção, a depender da pressão hidrostática que estiver exercendo exteriormente, eu vou usar os 3 ou 4 kg por metro quadrado. Então cada caso é um caso, a gente tem que estar muito atento a isso, para que a eficácia do produto realmente aconteça.